Você já imaginou um futuro onde toda a dor, a injustiça e o sofrimento desaparecerão? Um tempo onde, finalmente, a paz reinará e o mal será completamente derrotado. Esse é o tipo de futuro que a Bíblia nos promete. E no centro dessa promessa está o conceito de um período de 1000 anos, o milênio. Mas o que exatamente é o milênio? E por que ele é tão importante? Neste vídeo, vamos começar a nossa jornada para entender o milênio. Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre ele. E mais importante, o que ele significa para a humanidade, para o futuro da Terra e para o nosso próprio caminhar com Deus. E à medida que avançamos, você vai descobrir que o milênio não é apenas um conceito distante, mas algo que pode transformar a maneira como enxergamos o mundo e nossa esperança no amanhã. Se você chegou até esse vídeo de paraquedas, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Isaías. E se você tem alguma dúvida pessoal sobre a Bíblia, pode deixar sua sugestão aqui nos comentários. Prometo que vou ler com carinho e trazer um conteúdo de qualidade para você. Que Deus abençoe a todos e vamos pro vídeo. Agora que começamos a nos perguntar sobre o que é o milênio, é hora de examinar o que as Escrituras realmente dizem sobre esse período misterioso. O milênio é mencionado de maneira mais explícita no livro de Apocalipse, capítulo 20. E é nesse contexto que o entendimento mais comum sobre esse período de 1000 anos começa a tomar forma. Mas o que exatamente a Bíblia quer dizer com isso? No Apocalipse 20, o apóstolo João descreve uma visão grandiosa sobre o fim dos tempos. O texto fala sobre um tempo em que Satanás será aprisionado por 1000 anos. E durante esse tempo, Cristo reinará com seus fiéis. Ele escreve: "E vi tronos, e sentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e que não tomaram a marca na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Neste ponto, vemos uma das imagens mais fascinantes e poderosas do milênio, um reinado de Cristo com os santos. Esse período é descrito como um tempo de paz e justiça, onde o mal é contido e a harmonia entre Deus e seu povo é restaurada de maneira plena. Mas o que exatamente significa esse reinado de 1000 anos? Ele é literal ou representa algo mais simbólico? É sobre esse aspecto que vamos nos aprofundar. Primeiro, é importante notar que o milênio não é apenas um período de ausência de mal, mas um tempo em que a presença de Cristo será manifesta de maneira única. Ele será o Rei, governando com justiça e poder. E durante esse tempo, aqueles que permaneceram fiéis a Ele terão a oportunidade de reinar com Cristo. Esse é o elemento central do milênio, o governo de Cristo na Terra, trazendo consigo a vitória final sobre as forças do mal e a restauração de um governo justo. Mas, para entender realmente o milênio, precisamos olhar mais profundamente para a questão de sua literalidade. Ele será realmente um período de 1000 anos? Ou será que o número é simbólico, representando algo maior? A resposta a essa pergunta será o ponto de partida para o próximo capítulo, onde veremos as diferentes interpretações sobre esse período. Mas antes de avançarmos, deixa seu like para apoiar o canal. Vamos juntos crescer em fé e espírito. Agora, já temos uma visão geral sobre o que o milênio pode significar. É hora de nos aprofundarmos na visão específica que Apocalipse 20 nos oferece. Esse capítulo da Bíblia fornece uma descrição detalhada do que acontece durante os 1000 anos e, ao fazê-lo, revela não apenas o reinado de Cristo, mas também as condições do mundo e da humanidade nesse período. A visão de João é repleta de imagens poderosas e simbólicas. Como vimos, ele fala de Cristo reinando com os santos, mas também há uma figura central no início do capítulo: Satanás. O versículo 2 de Apocalipse 20 diz: "E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o aprisionou por 1000 anos." A prisão de Satanás é uma das partes mais cruciais dessa visão, pois marca a eliminação do mal de maneira temporária e, ao mesmo tempo, prepara o cenário para o reinado de Cristo. Durante esse milênio, o mal estará contido. Satanás não terá poder para enganar as nações, e a paz será restaurada de maneira imensurável. O versículo 4 continua: "E vi tronos, e sentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar." Aqui, João descreve uma cena de autoridade e justiça, onde os justos
aqueles que sofreram pelo nome de Cristo, recebem a recompensa do seu martírio, reinando com ele. Esse é um dos momentos mais gloriosos da história, pois representa a vitória dos fiéis sobre a opressão do mal. Porém, o milênio não é apenas um período de paz sem conflito. Ao final desse período, a Bíblia revela que Satanás será solto por um curto espaço de tempo para tentar enganar novamente as nações. Apocalipse 20, versículos 7 a 9, descreve esse momento com uma imagem impressionante. E quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a saber, Gog e Magog, para as ajuntar para a batalha. Esse breve período de tentação e engano mostra que, embora o mal seja temporariamente contido, ele não desaparece completamente até o final da história. O milênio, então, se revela como um tempo de triunfo e preparação. Ele marca a derrota do mal, mas também o processo de purificação e restauração. Cristo reina, mas ao mesmo tempo, essa fase serve como um testemunho da total subordinação do mal ao poder divino. E ao final do milênio, haverá uma batalha final entre o bem e o mal, que culminará na derrota total de Satanás e na criação de um novo céu e uma nova terra, que é o tema do próximo capítulo. Neste momento, o importante é entender que o milênio não é um evento isolado, mas parte de uma narrativa maior que visa restaurar a criação ao seu estado perfeito. A vitória de Cristo no milênio é apenas o começo do que está por vir, um passo essencial para o fim da história e o começo da eternidade com Deus. Bom, já entendemos o que Apocalipse 20 revela sobre o milênio e podemos nos aprofundar nas diferentes maneiras de interpretar esse período. O milênio é um tema que tem sido amplamente discutido ao longo da história da Igreja, e existem 3 principais abordagens para entender o que ele realmente significa. Essas interpretações não são apenas uma questão de teoria, mas também de como vivemos nossa fé e esperamos o futuro. Vamos explorar as 3 principais visões: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Pré-milenismo, o milênio literal. A visão mais popular, especialmente entre os evangélicos, é o pré-milenismo. Para os pré-milenistas, o milênio será um período literal de 1000 anos, após o retorno de Cristo à Terra. Nessa visão, Cristo voltará fisicamente para governar o mundo de Jerusalém, onde ele estabelecerá um reinado de paz, justiça e prosperidade. Durante esses 1000 anos, Satanás será aprisionado, como mencionado em Apocalipse 20, e o mal não terá poder para dominar. O pré-milenismo também acredita que, antes do milênio, ocorrerá uma grande tribulação, um período de sofrimento e perseguição para os cristãos e para as nações. Após esse período de tribulação, Cristo retornará para estabelecer seu reinado literal. Esta visão tem uma forte base nas Escrituras, especialmente em passagens que falam de um reino físico de Cristo, como em Isaías 11, versículos 6 a 9, que descreve uma era de paz onde o lobo habitará com o cordeiro e a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Pós-milenismo, o milênio, antes da volta de Cristo. Segunda interpretação é o pós-milenismo, que tem uma visão diferente do milênio. Para os pós-milenistas, o milênio não será um período literal de 1000 anos após o retorno de Cristo, mas sim um tempo simbólico de progresso e vitória do Evangelho antes da volta de Jesus. Nessa visão, acredita-se que, com o passar do tempo, o Evangelho vai se espalhar pelo mundo e, gradualmente, todas as nações se converterão a Cristo, estabelecendo um longo período de paz e prosperidade. De acordo com o pós-milenismo, a Igreja desempenha um papel central na realização desse milênio. Ao evangelizar as nações e trazer o reino de Deus à Terra, a Igreja contribuirá para o crescimento de um governo justo e pacífico, preparando o mundo para a volta de Cristo. Essa visão foi popular especialmente no século XIX, mas caiu em desuso em grande parte do século XX devido ao aumento das dificuldades e do sofrimento no mundo. Amilenismo, o milênio espiritual. Finalmente temos o amilenismo, uma visão que vê o milênio de maneira simbólica e espiritual, e não literal. Para os amilenistas, o milênio não é um período de 1000 anos físicos, mas representa o reinado de Cristo no coração dos crentes e na Igreja. O milênio começa com a ascensão de Cristo ao céu,
após sua ressurreição e continua até sua volta. Durante esse tempo, a igreja experimenta a vitória espiritual sobre o mal, mas não espera um reino físico e literal na terra. A ideia central do amilenismo é que enquanto a igreja vive e expande o reino de Deus espiritualmente, o mal ainda existe no mundo. Satanás foi aprisionado, mas não eliminado, e continua a agir de maneira sutil até o fim dos tempos, quando ele será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. Essa visão vê o milênio mais como uma era de paz e justiça espiritual no meio das dificuldades da vida terrena. Qual visão é a correta? Cada uma dessas interpretações tem suas razões e bases bíblicas, mas a questão crucial é como essas visões nos impactam. Independentemente de qual interpretação você tenha, o mais importante é que todas apontam para a vitória de Cristo, para a derrota do mal e para a promessa de uma eternidade com Deus. O milênio, em qualquer uma de suas formas, é uma promessa de restauração e renovação, seja ela literal ou simbólica. Agora, antes de chegarmos a uma conclusão, precisamos entender o que acontece depois desse período. Como o milênio está inserido em uma narrativa maior do fim dos tempos, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o destino final de todas as coisas. Com o milênio chegando ao fim, a Bíblia nos apresenta um cenário que marca o ápice de toda a história humana, a derrota definitiva de Satanás e o estabelecimento de uma nova criação. O milênio, com seu reinado de paz e justiça, não é o fim, mas o prelúdio para a renovação total de todas as coisas. O Apocalipse 20 nos dá a chave para entender o que acontecerá após esse período de 1000 anos e como a vitória final de Cristo se desenrolará. A liberação de Satanás e a última batalha. Após os 1000 anos de aprisionamento, o Apocalipse revela que Satanás será solto por um curto período de tempo. Apocalipse 20, versículos 7 a 9 nos diz: E quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a saber, Gog e Magog, para as ajuntar para habitar para a batalha. Esse momento de liberdade para Satanás parece contraditório à primeira vista, já que a paz foi restaurada durante o milênio. No entanto, esse evento tem um propósito fundamental: demonstrar a natureza do mal e sua destruição definitiva. O fato de Satanás ser solto e ainda tentar enganar as nações mostra que, mesmo no período de paz e justiça, a escolha pela fidelidade a Deus deve ser pessoal e constante. Os seres humanos, mesmo em um mundo perfeito, ainda precisarão escolher entre o bem e o mal. A batalha que se segue é um reflexo da luta espiritual que existe até o fim. E essa batalha é travada não contra um exército físico, mas contra as forças espirituais do mal. Mas essa batalha não dura muito. O versículo 9 de Apocalipse 20 continua: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. A vitória de Cristo e dos santos sobre Satanás é imediata e definitiva. Não há resistência contra o poder de Deus. A batalha, que parece ser uma última tentativa do mal, é derrotada com a força do fogo celestial. Satanás é então lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, e lá será atormentado para sempre. O juízo final, a separação entre os justos e os ímpios. Após a derrota de Satanás, o Apocalipse nos fala de um julgamento final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, descreve o grande trono branco, onde todos os mortos, grandes e pequenos, serão ressuscitados para o juízo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Diz o versículo 11. Esse é o momento de prestação de contas para todos os seres humanos, de acordo com suas obras. O juízo final será baseado na vida e nas escolhas de cada pessoa. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida terão a vida eterna com Deus, enquanto aqueles que não estão no livro serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Este é o fim do mal, da dor e da separação entre Deus e a humanidade. Não haverá mais sofrimento nem tristeza, apenas a plena presença de Deus para aqueles que foram salvos. A nova criação, o começo de tudo novo. Mas o Apocalipse não termina com juízo. Ele nos oferece uma visão ainda mais gloriosa e restauradora: a criação de um novo céu e uma nova terra.
Apocalipse 21, versículos 1 a 4 descreve isso de forma vibrante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. A promessa de uma nova criação é a culminação da redenção de toda a criação. O mal, a dor e a morte desaparecerão. A nova Jerusalém, a cidade de Deus, será o lugar onde ele habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais separação, nem sofrimento, nem escuridão. Deus será tudo em todos, e essa nova criação será eterna, sem fim, um lugar de paz, amor e alegria infinitos. A vitória final de Cristo não é apenas sobre Satanás e o mal, mas sobre toda a criação corrompida pelo pecado. A restauração é completa, e a promessa de Deus de que Ele fará novas todas as coisas será cumprida. Agora que percorremos o ciclo do milênio, com suas batalhas, vitórias e promessas de uma nova criação, a pergunta que surge é: como isso impacta a minha vida agora? O milênio, com todos os seus elementos simbólicos e literais, não é apenas uma visão distante do futuro. Ele nos chama a viver de maneira diferente hoje, com esperança, perseverança e fé. O que as Escrituras nos ensinam sobre o milênio pode transformar a maneira como encaramos as dificuldades do presente e como aguardamos o futuro. A esperança que nos sustenta. O milênio, especialmente quando vemos o triunfo de Cristo sobre o mal, nos oferece uma profunda esperança. A Bíblia nos ensina que, embora enfrentemos tribulações e dificuldades, temos uma promessa maior à nossa frente, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 18: pois para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A visão do milênio e da vitória final de Cristo nos ajuda a ver além das circunstâncias temporárias e a focar no propósito eterno de Deus. A transição do mal para a paz, do caos para a ordem, que vemos no milênio, é uma promessa de que Deus está no controle. Não importa o quanto o mundo pareça caótico, Ele está trabalhando para restaurar todas as coisas. E assim, podemos viver com a confiança de que os sofrimentos atuais não têm a última palavra. O milênio é, na verdade, um símbolo dessa esperança constante de que Deus está agindo em nossas vidas para trazer a verdadeira paz e justiça. A luta contra o mal, o exemplo de perseverança. O milênio também nos ensina sobre perseverança. Durante o período de reinado de Cristo, Satanás está aprisionado, mas mesmo assim, ele será solto por um curto tempo para tentar enganar novamente as nações. Isso nos lembra que, enquanto estamos aqui na Terra, não estamos livres da luta contra o mal. O mal não desaparece de uma vez por todas até o fim dos tempos. Mas, assim como Cristo tem a vitória no milênio, Ele também nos dá a força para perseverar diante das dificuldades. A vida cristã é uma jornada em que enfrentamos tentações, dúvidas e lutas espirituais. Mas a visão do milênio, onde o mal é contido e eventualmente derrotado, nos mostra que a luta tem um propósito. Cada passo em fé, cada decisão de escolher o bem é uma contribuição para o reino de Deus. O mal pode parecer forte agora, mas a vitória de Cristo está garantida. Isso nos chama a viver com coragem, sabendo que, mesmo em meio ao sofrimento, estamos avançando em direção a um futuro glorioso, a nova criação, viver com esperança eterna. O milênio culmina com a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Essa promessa nos convida a viver com a mente fixada no eterno, a não nos apegarmos demais ao que é temporário. A nova criação, com sua perfeição e beleza, nos ensina a esperar, a buscar a transformação interior e a viver como cidadãos do reino de Deus. Quando entendemos que nossa cidadania está nos céus, como Paulo nos lembra em Filipenses 3, versículo 20, a forma como vivemos hoje ganha um novo propósito. A nova criação também nos chama a agir no presente, trabalhando para restaurar o que é quebrado ao nosso redor. O milênio nos mostra que o reino de Deus não é apenas algo que esperamos para o futuro, mas algo que começamos a viver agora. Em nossas vidas, podemos refletir as qualidades desse reino, como a paz, a justiça e o amor. Estamos chamados a ser agentes de transformação, semeando o que há de bom, justo e verdadeiro.
enquanto aguardamos a consumação de tudo o que Deus prometeu. O convite final. O que você espera para o futuro? Com tudo isso em mente, o milênio e as promessas de Deus nos desafiam a fazer uma escolha. O que você espera para o futuro? Você vive com a esperança de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está no controle e trará uma restauração completa? Ou você se vê preso às dificuldades do presente, sem a certeza de que algo melhor está por vir? O convite de Deus para você é claro. Olhe para o milênio, para a vitória final de Cristo e viva com esperança. Sua vida, por mais difícil que seja, tem um propósito eterno. E embora o mal ainda tenha espaço no mundo, a vitória de Cristo é certa e definitiva. Como você vai viver à luz dessa vitória? Agora é o momento de refletir sobre essa verdade. O milênio não é apenas um evento futuro. Ele é um chamado para viver com esperança, perseverança e um coração voltado para a nova criação. A vitória de Cristo é sua vitória também. Como você responderá a esse convite de fé e transformação? Chegamos ao fim dessa jornada, explorando o que o milênio significa para o futuro, para a nossa vida presente e para a promessa gloriosa que Deus nos deu. O milênio é mais do que um evento distante. É um chamado para viver com uma esperança concreta, com um olhar fixo na vitória final de Cristo. O milênio não é apenas uma teoria teológica ou um tema de debates, mas um convite para sermos agentes ativos do reino de Deus aqui e agora, enquanto aguardamos a restauração final de todas as coisas. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se quer se aprofundar mais sobre o fim dos tempos, vou deixar alguns vídeos na descrição que complementam esse. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.